Então sejam todos mais uma vez bem-vindos ao Instituto Hugo de São Vítor. Nós vamos responder perguntas e já separamos aqui umas perguntas que ficam perdidas por aí nos posts ou lá no YouTube ou às vezes da caixinha aqui mesmo e tal. Hoje nós vamos responder a algumas que estão no YouTube. Enfim, não é? Eu acredito que as perguntas que surjam aqui sejam as perguntas de muita gente. E eu acho que por isso mesmo eu acho que é válido para todo mundo, não é? Então aqui, as perguntas são dos mais diferentes gêneros, né, e assuntos. Então talvez fique uma coisa meio bagunçada, mas são perguntas que chegam aqui a nós do Instituto e tal, e vamos então respondê-las aqui ao vivo, certo? Quem sabe faz ao vivo. Professor, é a pergunta do Gonçalo Ferraz. Como tratamos termos de coisas modernas e línguas mortas? Por exemplo, carro, telefone em latim e etc. Né? Seria mais ou menos essa a pergunta. Bem, quando há perguntas... Opa, agora temos aqui inclusive impresso, aí fica melhor do que olhar aqui no celular. Quando há equivalentes, né? Obviamente nós não tínhamos na Roma Antiga um carro, né? Mas nós usamos a palavra usada normalmente para carro, que seria assim, uma espécie de carroça, né? Um carro de tração animal, que é, nesse caso aqui, reda. Né? E aí ele perguntou ali também telefone, e a gente, com a palavra grega, a gente usa telefonum, certo? Mas a questão é o seguinte, a gente não fala latim para ficar falando sobre essas coisas, né? Então, se nós dizemos reda, nós realmente estamos nos referindo nós nos referimos a um carro de tração animal. Justamente, nós não falamos latim para ficar conversando sobre as coisas do nosso dia a dia e tudo isso. Pode funcionar, sim, com uma questão didática, não é? Tratarmos assim, conseguirmos falar sobre o nosso dia, sobre um certo acontecimento da nossa própria vida, e para narrar esses acontecimentos talvez seja preciso usar essas palavras, não é? Mas, em princípio, nós usamos o latim para falarmos de coisas perenes, certo? Para falarmos de filosofia, de literatura e tudo isso, né? Principalmente literatura já escrita em latim. Então, não é assim um vocabulário que seja de grande importância ser aprendido, certo? Por uma questão didática, talvez ali o teu professor possa usar alguma coisa nesse sentido, mas em princípio esse não é a finalidade última do latim, certo? E nem do grego, nem nada disso. Raniel Abreu. O senhor indica o estudo dos 4 tomos publicados pela editora Unicamp da obra Instituições Oratórias. Olha, eu indico porque em princípio só existe essa edição disponível no mercado, não é? Eu dei uma olhada na tradução, mas a vantagem dessa edição é que ela tem um texto bilíngue e que é um facsímile de uma edição bastante consagrada, e eu acho inclusive do século XIX. Então ali tem o texto em latim, muito bem editado, certo? E então é mais ou menos isso que nós temos no mercado. Se não for essa edição, aí tem que pegar na internet, né? O texto em latim mesmo. O latim do Quintiliano não é muito difícil, não, certo? E se tem ali uma tradução do lado para ajudar em alguma coisa, beleza, mas o Quintiliano é um ótimo autor para nós lermos assim depois de termos concluído o nosso curso de latim, certo? É bem possível já ler todas as instituições, né? Josué Menezes, podemos tirar lições retóricas da Bíblia, tipo os discursos de Jesus, dos profetas? Sim, não é? Obviamente, qualquer momento onde nós temos linguagem, né, nós podemos analisar aquilo sob um ponto de vista artístico, que é o ponto de vista da gramática, da retórica, da lógica, e assim por diante, não é? Quando nós temos, assim, por exemplo, parábolas, nós estudamos parábolas na retórica, certo? E todas as outras figuras de linguagem, né? Não somente de Jesus, dos profetas, mas, por exemplo, de São Paulo, que, segundo a tradição, sempre foi considerado assim, o grande orador sacro, certo? O grande modelo de orador sacro, pelo seu estilo epistolar, pertencer a um gênero retórico, certo? Depois que a retórica perde a sua função na política, dentro da cultura grega,
quando o Alexandre toma o poder sobre todos os povos de cultura grega e mais além disso também, né? Mas aquela questão, aquelas sociedades que viviam um certo tipo de democracia, certo tipo de participação popular, acaba por né, perder a necessidade da retórica, mas ela continua sendo ensinada normalmente, certo? E se desenvolve muito no estilo epistolar. Então, em São Paulo, por exemplo, nós temos isso. E há muitos manuais de retórica que citam tanto autores antigos, não é, pagãos, como Cícero e Demóstenes, mas também citam autores cristãos, inclusive, ou autores do Antigo Testamento, certo? Isso aí existe sim. Né? Tudo que envolver linguagem pode ser, sim, estudado sob um ponto de vista artístico, ou seja, das artes do trivium. João Pedro. Como que isso... isso aqui é de um vídeo sobre mitologia, né? Ele pergunta aqui como que isso acabava em adoração do mito com um Deus real. Parece que as pessoas não entendem como uma figura de linguagem. Não, realmente, né? O mito não é que ele seja uma figura de linguagem, ele é um símbolo, né? Um símbolo é muito mais do que uma figura de linguagem. Normalmente a figura de linguagem ela é bem mais limitada que um símbolo. Agora, adoração como um Deus real, isso não... Aí tá, isso aqui é o que não acontecia, certo? Quem adora um Deus real é judeu, cristão e muçulmano, certo? Um grego, ele não adorava um Deus real. Ele poderia oferecer sacrifícios, oferecer várias coisas e tal, mas não chega a ser uma adoração, né? Ele tinha certas condutas ali, existia toda até mesmo uma liturgia, certo? Um culto àquele Deus, mas por ser algo inclusive desconhecido, certo? E daquela forma ele poderia aplacar, não é, essa força desconhecida. E quando tu tem uma força desconhecida, tu a teme, na verdade, né? Tu temes a força. Não sei o que fazer, certo? Então, por favor, força desconhecida, não acabe com a minha vida, certo? E aí tu, com certeza, né, tu vai querer ter boas relações com ela. E tu tratas aquilo como tu tratas uma visita, certo? Tu percebes a presença daquela força e tu acaba tratando essa força pessoalmente, certo? Porque ela tem inclusive um nome, né? A mitologia dá nomes e tudo isso. Então tu tens uma relação como tu tem com outros homens e principalmente com outros homens poderosos, né? Se tu receber a visita de um rei na tua casa, obviamente tu vai dar o máximo de ti ali para... Não precisa nem ser um rei, às vezes uma pessoa só minimamente importante, como é, sei lá, o teu chefe, tu faz questão de manter tudo organizado e tal, arrumado, gastar um dinheiro até que tu não tem, assim, para causar uma boa impressão. E a religião, então, é muito mais nisso, né? É uma questão mais próxima, assim. A adoração mesmo não podemos confundir, assim, quem adora são judeus, cristãos e muçulmanos. Muito bem. O João Pedro tem mais uma outra pergunta, eu acho que... ou um comentário que eu acho que ficou bem explicado. Também, vamos lá. Eliane Gonçalves. Quando leio em voz alta, não consigo entender o texto. Sei que para memorizar isso é extremamente importante. O que fazer? Bom, leia uma vez em voz alta e outra em voz baixa, certo? Primeira coisa assim, lê mais devagar, né? Lê menos, talvez. Grava o que tu estás ouvindo, lendo para escutares depois, certo? E é claro, talvez tu não entendas o texto porque a leitura ainda não é algo bastante, em voz alta não é muito natural para ti. Aí tu ficas prestando atenção mais ou menos na tua entonação, se tu está respeitando a pontuação e se está pronunciando direito, né? Se é ali uma pergunta e tu desse a entonação certa e tudo isso, né? Se tu ficas preocupada com estas coisas, talvez isso atrapalhe um pouco, né? Mas em princípio é uma questão mais de costume, certo? Se tu consegues entender melhor em voz baixa, né? Ou melhor, sem vocalizar aquilo, faça isso, mas não deixes, não abandones a prática da leitura em voz alta, que é extremamente necessária, né?
Durante a antiguidade foi assim sempre feito. E normalmente nós vemos, inclusive na respiração das pessoas que leem em voz alta, uma grande diferença, certo? Quando elas vão falar em público ou coisas assim. E se tu tens problemas de respiração, há perguntas também às vezes, né? Eu fico com falta de ar se eu leio em voz alta, não consigo, ou fico com a garganta seca nos primeiros 5 minutos e tal. Isso é questão de respiração. Normalmente nós expiramos mais ar ao falarmos do que aquilo que é necessário. Normalmente a garganta vai secar, certo? Vai passar o ar ali na mucosidade toda das pregas vocais e tal, e vai secar a garganta, né? É só uma pessoa muito treinada consegue ficar horas e horas falando quase sem tomar água, né? Isso exige bastante treino, mas também assim, menos de 20 minutos sem conseguir, tem que ficar ali tomando água, isso é uma questão de falta de respiração, né? Falta de controle da respiração. David ou Davi Lois. A linguagem geral, quando empregada de modo claro, cumprindo sua função representativa, não produziria um grau de precisão. Espera aí, deixa eu ver aqui de novo. A linguagem geral... Eu não tenho muita certeza se eu entendi a pergunta aqui. Desculpe, Davi, não me leve a mal. Só se tu vires esse vídeo, por favor, tenta ser mais claro aqui. Não sei assim, linguagem geral, que é uma linguagem geral. A linguagem em geral, vamos entender assim, a linguagem em geral, se empregada de modo claro, de forma clara, cumprindo sua função representativa. Desculpa, não sei assim, não entendi a pergunta, mas fico à disposição aí. Se tu vires esse vídeo, David, escreve de novo aí que ou tenta ser mais claro, que nós vamos fazer tudo para responder ainda essa semana, que vamos nos dedicar exclusivamente a isso. Bruno Lino, uma estrutura lógica pode ter a forma de uma figura geométrica? Isso é algo bastante interessante, né? Tanto a lógica quanto a geometria são duas artes desenvolvidas na Grécia e que são válidas até hoje, de forma impressionante, né? O que Aristóteles ensinou ali sobre o silogismo, por exemplo, continua valendo até hoje, não tem como, é algo quase que atemporal, não é? Pertenceria àquilo que o Pitágoras chamaria de hieros logos, certo? Desse verbo divino, porque é algo que funciona sempre, né? E não é que a estrutura lógica não tem forma só por, né? como figura de linguagem, obviamente, né? Mas sim, ela na verdade as definições da geometria é que seguem a lógica. Isso é o que acontece. Para eu poder ter uma definição para todas aquelas construções do Euclides, né, todos os axiomas, as proposições e tudo isso obedecem sempre à lógica. Então, tudo o que está ali digamos assim, fruto de um raciocínio lógico. Alexis Kakos. Você, quando fala em gramática, fala só de gramática particular, no nosso caso do português. Mas e gramática geral filosófica, como a que se lê na preparação ao correto pensar, ou mesmo o trivium? Não, porque realmente, né, não é que nós não nos referimos à gramática geral e filosófica. É porque realmente o que importa mesmo é estudar gramática particular, certo? Se eu não estudar gramática da língua portuguesa, estudar latim, estudar línguas estrangeiras e tal, se eu não estudar literatura e tudo isso, estudar gramática filosófica, como o nome diz bem, faz parte dos estudos filosóficos, que são estudos posteriores, são estudos superiores e posteriores aos estudos das artes liberais, né?
Então, e o que nós nos focamos, mas, por exemplo, há muito de gramática filosófica no nosso segundo volume da coleção de artes liberais, né? Há muito de gramática filosófica nas nossas aulas aqui na plataforma artesliberais.com.br, certo? Mas de forma sempre a serviço, certo? Dessa gramática mais particular, como tu diz aqui, não é? Agora, quando nós dizemos gramática, na verdade, nós estamos sim nos referindo a tudo isso, né? Essa nomenclatura, assim, uma gramática geral, particular e tal, ela é uma coisa um pouco mais moderna, certo? Até mesmo gramática filosófica. O que existia antes é gramática, é estudar os autores e, a partir deles, estabelecer preceitos que formem, certo? Uma arte gramática. E se isso a filosofia nos ajuda, ótimo. Se a isso a literatura nos serve e tal, ótimo, é assim mesmo, certo? O Trivium, né? Como eu disse, sim, é um livro, não é um curso de Trivium, não é um currículo inteiro para o estudo do Trivium, é um livro e ali, por acaso, a autora, né, a irmã Miriam Joseph, se dedica mais a uma gramática de tipo mais filosófica, porque ela está falando para pessoas que, em princípio, ali já tinham bastante conhecimento de literatura, por exemplo, já sabiam escrever bem inglês. Quando que a maioria das coisas ali, para o português, servem só de curiosidade, né? Ninguém vai conseguir aprender a escrever bem lendo um livro que foi escrito para estudantes de inglês, né? Mas, repito, é um livro ótimo, é um livro excelente. Aconselho todos que o conheçam, certo? Mas não é preparação ao correto pensar, eu daí já não conheço. Mas suponho que seja um livro tratando de questões lógicas e de linguagem e tudo isso por uma perspectiva mais moderna.